Olá! Já parou para pensar que as palavras mais poderosas da nossa língua talvez não sejam aquelas grandes, super complexas, mas sim as pequenininhas, quase invisíveis, aquelas que a gente usa o tempo todo sem nem se dar conta? Pois é, hoje a gente vai descobrir como essas pequenas palavras são, na verdade, as verdadeiras arquitetas do nosso pensamento. Para começar, vamos olhar para uma frase bem simples. Imagina ler isso aqui. Ela foi ao parque suas amigas. Dá para entender? As palavras principais estão todas aí. Ela, foi, parque, amigas. Mas a coisa toda não se conecta, parece que desmoronou, não é? Falta alguma lógica. Então, a pergunta é, o que está faltando aí? Qual é essa cola invisível que consegue juntar essas palavras e transformar esse caos todo em algo que faz sentido? E aqui olha só a mágica. Com duas palavrinhas minúsculas, ao e com, a frase ganha vida, ganha sentido. Agora a gente sabe exatamente para onde ela foi e com quem. Essas palavras constroem as relações, elas dão todo o contexto que faltava. E é exatamente esse o ponto que a gente vai explorar. Essas palavrinhas, os conectivos, são as verdadeiras arquitetas da nossa língua. É como se elas pegassem os tijolos, que são as palavras soltas, e construíssem as estruturas, às vezes bem complexas, dos nossos pensamentos e argumentos. Então, vamos ao nosso roteiro de hoje. A gente começa pela arquitetura invisível da linguagem, depois mergulha nas preposições, que são a base de tudo. Em seguida, vamos ver como conectar ideias de mesmo nível e como construir pensamentos mais complexos. E, por fim, a gente junta tudo isso no nosso plano mestre. Bom, vamos começar pela fundação, pela base da nossa construção. As preposições. Pensa nelas como se fossem os pregos e os parafusos da linguagem. São elas que ligam as palavras umas nas outras, criando as primeiras pequenas unidades de sentido. E as preposições têm basicamente dois trabalhos. Algumas delas são o que a gente chama de criadoras de significado. Em uma mesa de madeira, a preposição de adiciona uma informação nova, o material da mesa. Mas outras preposições estão ali só por uma regra gramatical. Tipo em eu confio em você. O em não adiciona um sentido novo. Ele só está ali porque o verbo confiar exige essa preposição. É uma regra do jogo. E essa caixa de ferramentas das preposições que criam um significado é, incrivelmente versátil. Olha só, a mesma preposição de pode indicar lugar, como em sou de Campinas, ou causa, morreu de frio, ou matéria, feito de mogno. Outras indicam tempo, instrumento, posse. Elas são as ferramentas que dão os detalhes e a precisão que a gente precisa. Certo. Com a fundação pronta, agora é hora de subir as paredes. E para isso, a gente usa as conjunções coordenativas. Pensa nelas como as vigas que conectam duas paredes de mesma altura, de mesma importância, uma do ladinho da outra. A definição aqui é bem simples. São palavras que ligam duas orações que poderiam muito bem existir sozinhas, sabe? Elas já têm sentido completo. As mais famosas que a gente usa o tempo todo são o e, para somar, o o, para dar uma alternativa, e o mas, para criar uma oposição. E agora, vamos ver o poder de uma palavrinha como mas. Quando alguém diz, ela é uma boa pessoa, mas fala demais, o que é que realmente fica na nossa cabeça? A parte negativa, não é? A informação que vem depois do mas é a que ganha mais peso, é a que define a opinião de quem está falando. E o mais incrível é que se a gente simplesmente inverter a ordem e disser ela fala demais, mas é uma boa pessoa, o foco muda completamente. Agora o facto de ser uma boa pessoa vira o argumento principal, a ideia que prevalece no final. A informação é a mesma, mas o resultado totalmente diferente. Tudo por causa da posição de uma palavrinha. Ok, já temos a base, já temos as paredes, vamos agora construir os andares de cima. Para a gente criar pensamentos mais complexos, com ideias que dependem umas das outras, nós usamos as conjunções subordinativas. É como construir um segundo andar que só consegue existir porque está apoiado no primeiro. O que essas conjunções fazem é criar uma hierarquia entre as ideias. Uma oração se torna a principal, a mais importante, e a outra vira a subordinada, que serve para explicar a causa, a condição ou até uma concessão em relação à ideia principal. E aqui a gente vê como conectivos diferentes criam relações lógicas bem diferentes. O porquê, por exemplo, estabelece uma relação clara de causa e efeito. Já o se cria uma hipótese, uma condição, e o embora introduz uma concessão, ou seja, uma ideia que contraria uma expectativa. Mas qual a diferença real entre o mas e o embora? Afinal, os dois mostram um contraste, certo? Certo. Mas o embora é um pouco mais sofisticado. Ele adiciona uma camada de quebra de expectativa. Dizer
Embora tenha estudado, reprovou, dá muito mais ênfase ao facto de que o resultado foi surpreendente, foi o oposto do que todo mundo esperava. É uma oposição mais forte. E assim a gente chega ao topo da nossa construção. Vimos como cada palavrinha funciona como uma peça de arquitetura. As preposições lá na fundação, as conjunções coordenativas formando as paredes e as subordinativas construindo os andares mais complexos. Juntas, elas formam o nosso plano mestre para uma comunicação muito mais clara e persuasiva. No fim das contas, a grande lição é esta. A escolha consciente de usar um mas em vez de um e, ou um embora no lugar de um mas, pode transformar completamente a força e a clareza da nossa mensagem. É um poder sutil, mas gigantesco. Então, da próxima vez que formos falar ou escrever alguma coisa, vale a pena lembrar do poder que mora nessas pequenas ferramentas. Elas são o nosso kit de arquiteto. A questão que fica no ar é, sabendo disso, que mundos, que ideias e que argumentos nós vamos escolher construir com as nossas palavras.